e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas, vamos continuar aqui nessa animação, nosso momento do nosso devocional, que é a leitura da Bíblia. Todos os dias nós fazemos juntos, né? Tá uma maravilha, nós estamos lendo o livro de Apocalipse, o livro das revelações dos últimos tempos. E hoje nós vamos ler do capítulo 15 ao 18. Capítulo 15. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glória a Deus. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de tinho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E todo o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Aqui eu vou só fazer uma correçãozinha no versículo 6, né? Que quando diz aqui, os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, né? A Gigi falou tinho, mas acho que ela se confundiu, é linho puro, tá bom? Capítulo 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como o de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andes nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do trono, dizendo: Está feito. Aqui tem uma grande voz no templo do céu, do trono. No seu não tem do céu? Versículo 17. Não. Então a minha tem um pouquinho de diferença. Está feito. E houve vozes, estrovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta, assentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia. Aqui está escarlate, pode ser escarlata ou escarlate. Que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Aqui já está escarlata, então pode ser escarlate ou escarlata, é a mesma coisa. Adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que já era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino,
mas receberão poder como reis por uma honra, juntamente Ora, por uma hora. uma hora, juntamente com a besta, né? Este tem um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituição são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eita Deus. Capítulo 18, né? Esse que nós acabamos de ler, gente, tá falando dos grandes que vão se levantar ainda na grande tribulação. Mas aqui diz que Jesus vencerá todos, né? Glória a Deus por isso. E os que tiverem com ele. Por isso vale a pena estar com Jesus. Capítulo 18. A queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias se teve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, e chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu... Aqui está, estarão. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore. E cinamomo, e amomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e calvaduras e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti,
e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que estão com elas se enriqueceram. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo o piloto e todo o que navegava em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incenso, clamaram, dizendo: que cidade... Aí tá incenso ou é incêndio? É incêndio. Clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela cidade, da qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto: será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de Flauteiros. Aqui tá frauteiros. É, flauteiros. Aqui tá com R. Ah. Fra. E de trombeteiros. E nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nelas se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Glória a Deus. Amém, né? Por hoje terminamos a nossa leitura. Deus abençoe a cada um que nos acompanha. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. E Gisele vai orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Papai do céu. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa, Senhor, os missionários, abençoa cada um que está lendo, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, né? Se Deus quiser, amanhã estaremos terminando o livro de Apocalipse. A paz do Senhor e até amanhã.